Boa noite, irmãos. Estou aqui, descabelado. Eu ia gravar um review agora, né? Um review de material que vai entrar aqui no canal. Mas eu resolvi gravar um comentário sobre um vídeo que está circulando toda a internet a respeito de um jejum nacional, né? Então, vários líderes gravaram trechos de vídeo ou pegaram de algum lugar, ajuntaram num vídeo e estão convidando para um jejum nacional, de acordo com a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro, que gravou que domingo é dia de jejum, né? E vale a pena a gente comentar um pouco sobre isso, né? A primeira coisa que eu percebi no vídeo é que talvez o Jair Bolsonaro não estivesse comunicando um jejum, mas que fosse prática dele, né? O domingo é dia de jejum, né? Então talvez ele não estivesse mandando o brasileiro fazer um jejum no domingo. Ele estava falando o que era natural para ele, que jejum é feito no domingo, talvez na igreja dele. Eu não sei qual é a religião verdadeira do Bolsonaro, mas me pareceu ser isso. Não que ele estava mandando fazer um jejum, mas que no domingo ele faz, né? E uma outra coisa interessante é ter tantos falsos profetas juntos com pessoas de peso, né? Quantas pessoas juntas agora tentando fazer um jejum para acabar com o coronavírus, e alguns até profetizando que o Brasil vai entrar num processo de prosperidade, né? Outros falando que o coronavírus vai ser eliminado ou afastado do Brasil, alguma coisa, né, nesse tipo de linguagem, como se o coronavírus fosse um ser, né? Como se ele fosse um demônio, talvez, que tivesse que ser excluído ou exorcizado do Brasil. Essa foi a ideia que apareceu, e de acordo com essa proclamação, que não veio do Bolsonaro, nós precisaríamos fazer um jejum para que isso acontecesse, né? A questão que fica é que isso é uma imitação, né, de um texto do Antigo Testamento, né, de mais de um texto, né, mas que fica mais claro um dos textos, principalmente de Jonas, né, um texto famoso sobre isso em Jonas, e aparentemente é uma estratégia para acabar com o coronavírus, né? Isso demonstra como que nós estamos desesperados, né? Porque o brasileiro nunca quis fazer jejum, e ele, no fundo, a maioria dos brasileiros, eu não vou generalizar, mas a maioria dos brasileiros nunca fez nenhum jejum para acabar com outros males, né? Nós temos um monte de problema no Brasil, né? Os próprios políticos são problema no Brasil, né? Poderíamos fazer ou ter feito antes um jejum para acabar com todos os políticos, né? Ou para converter todos os políticos, ou trocar todos os políticos, enfim. Mas o problema é que a corrupção está dentro e fora de Brasília, né? Mas é uma questão interessante porque, mesmo que seja errado, não é inválido, né? Porque é bom que as pessoas estejam se preparando para o que pode acontecer. Porque mesmo que o Brasil inteiro faça um jejum, mesmo que todo o planeta faça um jejum, se a vontade de Deus for não acabar com o Covid-19, ele não vai acabar, né? E é bom que nós estejamos preparados para esse resultado também. Ora, Deus pode acabar com o Covid-19 no domingo, né, hoje? Claro que pode, né? Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Ele pode acabar com o Covid-19 hoje, mas ele poderia acabar ontem, né? Onde todos os filhos de Deus do Brasil, os filhos mesmo, aqueles crentes fiéis que têm orado todos os dias, ele poderia ter acabado ontem com essa oração, né? Uma oração de pessoas que são fiéis a Deus. Mas agora foi convidado pessoas que nem pregam o evangelho corretamente para fazer isso, né? Tudo bem, eu acho que isso pode fazer com que algumas pessoas que estejam longe se aproximem de Deus. Isso pode ser uma oportunidade. Mas o que nós vamos fazer se segunda-feira os números dobrarem? O que a gente vai fazer se na segunda-feira, além dos números dobrarem, pessoas da nossa família ficar doentes do Covid-19? Será que Deus falhou? Será que a nossa oração ela não foi forte o suficiente? Essas dúvidas vão circular na cabeça de milhões de pessoas. Sabe, será que Deus realmente existe? Porque todo o cristianismo pediu para Deus acabar com o Covid-19, mas pelo contrário, o número de mortos dobraram, e agora pessoas da família de pessoas que oraram estão morrendo, né? O que entender quando o resultado for o dobro do negativo? Será que
a gente vai ter conseguido evangelizar o Brasil pregando uma cura que não depende da nossa vontade, né? Claro que ninguém quer morrer de coronavírus, nem ninguém quer que o seu próximo morra de coronavírus, né? Nós precisamos deixar isso bem claro. Ninguém deve desejar a morte de ninguém por causa de corona, por qualquer outra coisa. Mas as pessoas têm morrido no Brasil todos os dias, né? E agora o Corona-19 parece ser o maior desafio do brasileiro. Eu queria que você pensasse em como vai ser a segunda-feira se as notícias tiverem piorado. Sabe, que você não se preocupe com a questão da oração, do jejum não ter surtido efeito. Porque além da nossa vontade, além do meu desejo de não sofrer de Corona-19, do Covid-19, além do meu desejo íntimo de não ver a minha filha ou meu filho morrerem dessa doença, está o desejo de Deus de cumprir a sua vontade com o corona, né? Com o Covid. Sim, a vontade de Deus está sendo cumprida. Só um milagre, só uma mudança de Deus poderia mudar o Covid-19. Essa é a verdade. Não há como excluir, não há como expulsar o Covid-19, porque se Deus está deixando ele até hoje no Brasil, então expulsar o Covid-19 seria expulsar o próprio Deus. Então o melhor é ficar atento ao que vai acontecer e perceber que essa também é a vontade de Deus. E tentar entender o porquê Deus está fazendo isso com o mundo. Não apenas com a nossa nação, mas com todo o mundo. O Covid-19 está matando pessoas no mundo todo. Mas aí de repente o brasileiro quer que não mate aqui, né? Pode continuar matando na África, mate lá na Itália, na Europa, mas não no Brasil. Vamos fazer uma corrente de oração, vamos expulsar o Covid-19 para o Brasil, direto para a Europa. Não é assim que funciona. Nós sabemos que não é assim que funciona. Então, irmãos, se preparem para o que pode acontecer, porque Deus ele não é obrigado a atender as nossas orações. Ele atende, claro, ele atende nossas orações, mas ele também atende a sua própria vontade. Então que você não se deixe levar por essa falácia de que o Brasil vai passar por um período de grande prosperidade, de que nós vamos conseguir expulsar o Covid-19. Irmãos, se nós pudéssemos expulsar o Covid-19, todos vocês que são crentes fiéis e que oraram até hoje já teriam conseguido. Então não vai ser agora, numa união de falsos profetas, que o Covid-19 vai ser expulso. Até porque, para ele ser expulso, como eu disse, talvez teríamos que expulsar o próprio Deus. Eu espero que o mundo não faça isso com o resultado. Expulse Deus, porque eles vão perceber, talvez, né, não estou falando que isso vai acontecer, isso não é uma profecia. Talvez o mundo perceba que o Deus não conseguiu expulsar. Os crentes não conseguiram expulsar. Será que na semana que vem nós poderíamos tentar outro Deus? Será que a gente pode tentar outro? Beleza, o Jeová, né, o Silas falou que isso iria passar e que o Brasil ia ser próspero. Tá, o Silas falou isso, né? Outros falaram que isso ia ser expulso, mas não foi. Né? O Jeová não foi capaz de fazer isso de acordo com a oração ou com as palavras de muitos desses profetas. Será que domingo que vem nós podemos tentar outro Deus? E se nós tentarmos e isso acontecer? O que pode acontecer? Esse é o problema de pessoas que não procuram a vontade de Deus. E estão procurando sempre a sua vontade. Por isso é Deus quem tem que sair. Por isso é Deus que tem que fazer o que nós queremos. Não o corona. Deus não pode executar a sua vontade se a minha vontade for diferente da dele. É Ele quem tem que mudar. Não é o homem no Brasil que precisa se arrepender dos seus pecados. Não é a pessoa no Brasil que tem que se converter. Não, é Deus quem tem que mudar. Se ele não mudar, ele é injusto. Essa é a teologia moderna, né? Essa é a teologia moderna que tenta tocar no coração de Deus com uma espada, né? E forçar ele a mudar alguma coisa. Eu acho que nós vamos perceber que não é bem assim que funciona. Que a realidade é um pouco diferente, irmãos. Não deixem de orar. Continue orando. Né? Mas não orem porque falsos profetas estão orando. Ore porque você deseja o bem do seu próximo. Ore para que você também não passe mal. Mas se você passar mal, se você vier a morrer, ore para Deus e agradeça a Deus. Porque quando o justo morre,
Quando o cristão morre de Covid-19, eu tenho certeza que ele faz uma festa muito grande, né? É muito bom o cristão morrer de Covid-19. Olhe para que pessoas que estão morrendo de Covid-19 sejam convertidas por Deus, que elas se arrependam. Olhe para que o Brasil se converta, para que o Brasil se arrepende, tome outra posição. Então essas pessoas que amanhã ou que hoje vão orar contra o Covid-19, que elas possam pensar no que significa o Covid-19 para o Brasil. Um país completamente corrupto, cheio de idolatria. Onde estão os ídolos nesse momento? Estão calados, eles não enxergam, eles não veem, não falam nada. Deus fala, né? E o Covid-19 talvez seja a voz de Deus. Estão tentando afastar a voz de Deus, como sempre fazem. Isso é uma possibilidade. Que Deus possa nos abençoar. E se você for jejuar, jejue pela vontade de Deus. Fique do lado de Deus. Sabe? Entenda que a vontade de Deus vai acontecer, independente da nossa vontade. Fique com Deus e até mais.